Quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 10. Nós vamos caminhar aqui mais uma vez na nossa jornada, transformando corações com o Evangelho. E eu quero falar hoje sobre a confissão pública, uma confissão pública. Quero que você, junto comigo, aí atente para isso. Vou falar sobre isso hoje. Quando você olha aqui para essa imagem, antes de a gente ler o texto, eu queria que você olhasse aqui para essa imagem. Quando você olha para essa imagem aqui, talvez uma das coisas que venha rapidamente à sua lembrança seja algum filme que você já tenha visto, é ou não é? Alguma situação que você se deparou onde a pessoa é colocada numa cadeirinha com uma luz sobre ela e alguém dizendo assim, ó, confesse, pode falar. Ou seja, não tem nada, é só uma sala escura, uma luz na tua cabeça e o policial, né, por vezes, pegando um suposto autor de um crime e falando, confessa. E a pessoa olha e fala assim, tá, mas confessar o quê? O que eu fiz? Ou seja, quando a gente fala de confissão, a gente está falando de uma declaração de algo que eu possa ter vivido, presenciado, participado, mas de uma maneira clara, eu, de alguma forma, estive naquele espaço, eu presenciei algumas coisas, eu vi algumas coisas, ainda que fosse de relance. Então, a confissão pública, o confessar é uma declaração aberta nossa sobre algo, ok? Então, fique comigo aqui para que isso possa começar a abrir, assim, o teu entendimento e você compreender o que Deus quer falar ao teu coração nessa manhã. E quando a gente é instado, ou seja, quando a gente é levado a confessar, é uma situação que a gente tem que decidir se a gente vai falar tudo ou não. Por inúmeras vezes na caminhada, e como advogado, em inúmeras, dezenas, centenas de audiências que eu participei ao longo da vida, é interessante que quando a pessoa é colocada no banco, não dos réus, mas no banco da testemunha, à frente de um juiz que conduz a audiência, ele muda completamente o comportamento. A pessoa que antes, na sala de audiência, lá no corredor, era extremamente, extrovertida, conversava e simpática, na hora que entra na sala da audiência é como se desse um gelo e a perna dela bambeou, e é como se as forças fossem indo assim, sumindo, sabe? Tô sentindo minhas forças indo embora, sabe aquela música? A música é cantada e as forças estão indo embora e a pessoa senta já meio assim, como se fosse um negócio móvel, uma Maria mole, senta na frente do juiz. Quer ver se o cara já vai para mentir. Cadê o cara fala, pô, eu tenho que falar com aquela ali, não posso esquecer aquela data, a mentira já tá aqui. E aí ele senta na frente do juiz e fala, tal, qualifica ele, tal, o Everson, papapá, RG, tal, declaro que o senhor vai falar a verdade, sou pena da lei, tal, sou pena de falso testemunho, crime, tal, sim, excelência, vou falar tudo a lei, tudo certinho, vou falar tudo certinho. Então, aí a pessoa fala, quando é uma audiência criminal, ele diz assim, o senhor está sendo acusado de um dia tal, na hora tal, ter participado do furto da loja tal e ter levado lá 2 maços de cigarro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Confesse. Tem a foto, tem o BO, teve o flagrante, teve a câmera de vídeo, teve a digital sua, ela dizendo que o senhor estava lá. Aí o caboclo diz assim, não era eu. Era um gêmeo. Era inteligência artificial, criaram um avatar meu lá, não era, excelência. Ô senhor, não era. Confessa. Ou seja, declara, joga para fora, fala o que está aí dentro. E quando a gente olha para isso, e a gente transpõe para o Evangelho, tem uma confissão pública que precisa ser declarada todos os dias, minha e sua. É como se nós estivéssemos sentados todos os dias, assim, não no banco dos réus, mas o mundo nos ouvindo e o mundo dizendo assim, confessa, o que você quer confessar? E a gente até confessa algumas coisas. Eu quero passar por vocês aqui algumas confissões que a gente faz, assim, e vai confessando porque todo mundo já confessou e a gente vai confessando. Mesmo você participar, sabe aquela coisa que o pai pega o filho, diz assim, foi você que derramou o leite? Ah, chora, não sei o que lá, tal. Foi você ou não foi você? Não fui eu, mas tá todo sujo a camisa, todo sujo de leite, assim, tá, a boca suja de leite. Foi você? Não fui. Foi humano. Coitado, o rapaz tava lá do outro lado estudando, foi ele. Quem que já não fez isso, né, irmão, né? Hein? Atira a primeira pedra. E aí a pessoa diz assim, tá, eu vou confessar, mesmo que eu não queira, tá bom, eu confesso tudo aí, mesmo que eu não fiz, fui eu que matei também o Kennedy nos Estados Unidos, matei todo mundo, fui eu.
Muitas vezes nós confessamos que nós até acreditamos que os homens são fruto da evolução, da vida. E aqui eu estou falando explicitamente da teoria de Darwin, daquilo que ele construiu, do evolucionismo. Ou seja, nós confessamos, sem entender muito sobre isso, que de fato nós estamos na sala de aula e a gente veio num processo de evolução do microcosmos para o macrocosmos e a evolução, e houve uma biogênese, não sei o que lá, o professor fala, fica assim aquela cara meio de tanso, misturado com cara de que não entendeu nada. É verdade. Viemos de um primata, de um símio, e nós fomos evoluindo, a gente era assim, um bicho, a gente foi evoluindo, sabe aquele desenho que tem assim? Aí o Homo sapiens, aí pronto, agora é o Homo sapiens, agora a gente virou. A gente até confessa isso, sem entender nada e sem ter fundamento bíblico. É ou não é? Hoje, nesse momento, não agora, amanhã vai ter aula, milhões de crianças estão confessando isso, porque a partir dessa visão darwinista, se abstrai completamente Deus da história. Então Deus não criou nada. Esse negócio bíblico aqui de Adão, Eva, a mulher saiu da costela, o homem saiu do pó, isso não existe. A gente até confessa isso. Mas vamos para outra confissão desses dias. Nós confessamos que o mundo vai viver com harmonia e paz quando todo mundo exercitar a generosidade e a bondade. Já viu isso? Todo mundo de bandeira branca cantando Imagine all the people. A música do John Lennon. Living. Que lindo isso, né? Um monte de maconheiro assim, we may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Não é mesmo, tem um monte do lado. A gente confessa isso assim, não, é só paz, harmonia, vamos fazer uma passeata com bandeiras brancas e todo mundo vai viver em harmonia, vamos ser generosos. Queridos, o pecado, a raiz do pecado está dentro de mim, não vou nem falar de você, você também faz a sua inscrição aí, está dentro de mim. Se eu não conhecer Cristo e o Espírito Santo não for moldando a minha vida, eu não vou levantar bandeira coisa nenhuma. E se eu levantar a bandeira branca aqui, eu já vou estar olhando, ver se não tem um celular ali do lado na praia para roubar. O mesmo ato meu da bandeira branca, eu estou com um olhar de lascívia, de sacanagem com uma pessoa do lado ali, percebe? Não tem essa palhaçada de, desculpa a expressão, mas é isso. Ah, vou levantar uma bandeira branca e agora todo mundo vai ser feliz, basta a gente ser generoso. Não, não é isso que o Evangelho fala, não é assim que Deus move. Mas a gente até confessa isso. A gente confessa também que o ponto máximo da felicidade é a junção entre conquista material e reconhecimento pessoal. Isso está no meio do corporativo, da visão profissional. Então, assim, ponto máximo, a hora que eu vou performar, desempenhar, é a hora que eu estiver lá naquele cargo. Então, aí nossa, se eu chegar lá, se eu fizer aquela faculdade, aquela pós, e eu tiver aquele cargo, eu ganhar não sei quantos mil por mês, e isso assim, nossa, daí eu vou ter o carro que eu queria ter, eu vou ter o reconhecimento que eu queria ter, daí fechou tudo, e a gente até confessa isso. Talvez a gente não confesse isso sentado numa cadeira, escute bem. Talvez a gente nem verbalize, mas aqui dentro a gente pensa assim, puxa vida, se eu tiver aquilo ali, e quando eu tiver aquilo ali, e se juntar aquilo ali, então juntou isso com aquilo e eu, agora fechou, agora eu sou feliz. O melhor plano de saúde, aquele que me leva até de helicóptero para o hospital, sabe esse? Você só aperta o botão, ele já vem assim, até uma maca, assim, tem um médico 24, nossa, quando chegar esse plano para toda a minha família, tem alguma coisa de errado nisso? Não, mas a gente confessa que isso vai trazer felicidade. E o mais absurdo de tudo é que a gente até confessa que existe um Deus, que ele é bom e que o desejo dele é nos fazer felizes e sempre satisfeitos. A gente até confessa isso. A gente diz assim, não, Deus existe. E isso está dentro da igreja agora, tá? Antes a gente estava meio que no mundão. A gente confessa assim, não, Deus é bom. Primeiro, Deus existe, ele é bom, há uma verdade aqui, óbvio, porque ele existe, ele é bom, mas ele existe para satisfazer os meus desejos, os meus caprichos, para fazer com que eu tenha uma vida plena, feliz, sempre e sempre e sempre. Olha como é interessante, a gente faz algumas confissões que elas são completamente desvirtuadas da palavra, é como se Deus estivesse dizendo assim e colocasse cada um de nós dentro daquela sala escura, com uma luz sobre nós, dizendo assim, confessa agora, o que está dentro do teu coração? Quais são as verdades que você tem aí? A gente fala, não, Senhor, eu confesso isso, eu até confesso isso, e eu até confesso que o Senhor é bom e que isso me faz feliz e tal, tal, tal. São confissões que o mundo faz. A gente poderia ficar aqui a manhã inteira falando de outras confissões que moldam muitas vezes a maneira como a gente pensa e age. Mas vamos para a palavra. Abra lá em Romanos 10 e vamos ver o que confissão pública é essa que o Senhor fala. Romanos 10, um verso apenas. 9, Paulo diz assim, acompanhe aí. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vou ler de novo, presta atenção. Vamos lá. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que Paulo está confessando aqui, gente? Olha a confissão de Paulo. Paulo, vamos pegar o contexto aqui para a gente entender isso. Paulo estava no meio de um povo, de uma sociedade absolutamente pagã, que era a sociedade romana. Lembra disso? A gente tem que entender isso. Hoje a gente vive um paganismo neomoderno. Então a gente tem Deus, a gnose, a filosofia, o misticismo, o coach, a prosperidade, isso e aquilo, junta tudo, faz um caldo, e apresenta para a pessoa. Daí a pessoa fala, nossa, eu até confesso algumas verdades bíblicas, mas eu também tenho o meu amuletozinho lá da sorte, eu tenho, né, meu pezinho de coelho, e aí eu faço minha oração, acendo uma vela aqui e vou indo. Aquela coisa, vou rezar para tudo quanto é santo, um vai me ouvir. Tem um monte. Você sabe, todo dia tem um santo, né? 365 tem um santo, todo dia. Vai que um me ouve. Vou apostar. Mas o que Paulo confessa aqui? Vamos lá, vamos parar. Paulo é chamado a expressar uma confissão. E ele diz isso de uma forma doutrinária, ou seja, ele ensina. Ele diz assim, igreja em Roma, ele escreve uma carta para Roma, para a igreja em Roma, diz assim, ei, igreja em Roma, existe uma confissão pública que deve ser feita. E qual é essa confissão? É o que a gente vai caminhar aqui. Aqui é o texto. Com a boca, Paulo está dizendo o seguinte, que a confissão pública de fé é um ato já consolidado no interior do coração. Para pensar. Paulo diz aqui duas verdades. Se com a boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e com o coração você crê que ele ressuscitou, que ele foi ressurreto dentre os mortos, você será salvo. Então, olha aqui, duas verdades. Só que ele está dizendo que a confissão pública já é um ato consolidado no interior. Então ele está dizendo, quando você confessa e você externa, você fala, lá dentro do teu coração já aconteceu. E olha como isso é tão real, que voltamos lá de novo àquela situação da cadeira do filme da polícia e do bandido. Quando a pessoa está sentada na cadeira e o policial, enfim, ou o juiz, a sala de audiência, diz assim, confessa. Aí o cara diz assim, não, eu vou confessar mesmo, porque eu já fiz e isso está consolidado no meu coração, já fiz. Você matou, matei a pessoa e aconteceu. Você já viu quantas vezes isso num crime, né? Que diz assim, a pessoa não sentiu nenhum tipo de remorso e falou que ele matou a pessoa e esquartejou, estrangulou, falou, ele confessou tudo. Estava lá dentro do coração, matei, se fosse necessário, matava de novo. Ou seja, o ato exterior, a confissão, já era algo apenas decorrente do que estava no coração. Percebe isso? Ele não enrola, ele diz assim, matei e mataria de novo. Porque eu queria matar mesmo, estava dentro do meu coração. Olha aqui agora, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a declaração pública de fé, quando a gente professa que a gente é crente em Jesus, que a gente conheceu a Cristo, é apenas uma decorrência de algo que já aconteceu no nosso interior. E a gente tem que cuidar, porque senão é uma contradição. Porque se eu no meu interior, no meu coração, isso não estiver consolidado, vai sair assim gaguejando na hora que se exigirem de nós uma confissão pública. Fala assim, você é fiel à sua esposa? Se não está enraizado no coração, a confissão sai gaguejando, sai tropicando. A você que mentiu, você mente. A você agora não pratica mais essas obras, a carne aqui. Vai dizer que você não vai mais agora lá na festa, lá nos rolês da galera e tal. Não é mesmo. Você agora você é crente, bicho, esses bobos, esses crentes aí. Se a coisa não está aqui, a confissão ela sai assim, arrastada, veio assim e não tem verdade, não tem, sabe, firmeza, fundamento. Você pode ver quando você vai falar com alguém que é crente de fato, a confissão dele é algo que você já percebeu na ação, na materialização da ação dele, na conversa. E quando ele diz assim, aí você pergunta assim, né? Ou já te perguntaram com certeza, cara, você é crente, né? Aí você fala assim, aí você fala, não, sim, sou lá da igreja, tal, não sei o que lá. Eu percebi, cara. Percebi, porque a maneira que você está falando aí, a maneira como você trata, ou seja, a confissão pública era algo já consolidado no coração. Só que o contrário também é verdadeiro. Quando não está consolidado no coração, a confissão é uma confissão mentirosa. Essa que eu falei do juiz. O cara vai mentindo, dizendo que trabalhava 24 horas durante 10 dias da semana. Ou seja, o cara não dormia nunca. Eu já peguei um desses. Era uma coruja. Não trabalhou, uma coruja. Aí o juiz perguntou, você não dormia? Não, porque ficava
Tá, o senhor trabalhava todo dia, 20, hora extra, tal. E o juiz só olhou assim. Tipo assim, mente melhor. Ajusta melhor a mentira aqui dentro, porque aqui quando tá saindo tá fraco. A gente vive uma sociedade hoje de crentes fracos. Na hora que é requerido uma confissão pública de fé, fala, não, eu sou crente. E não é chegar aqui na Praça Nereu Ramos e pegar a Bíblia agora e falar, gente, eu sou crente, hein? Todo mundo passando. Ou ir na boca do terminal, querem ir vocês meninas amanhã? Tipo assim, oi, eu sou crente, hein? Pega aqueles bonecão assim, sabe? Sou de Jesus. Não é isso. Mas na hora que chega na escola, que o moleque fala assim, tu não beijou ainda? Meu Deus, o que eu vou falar? Se eu falar que beijei, vai correr, vai chegar no meu pai, e aí eu vou ser esquartejada. Se eu falar que não beijei, eles vão tirar sarro de mim. O que eu confesso? Aquele 3 segundos assim que a pessoa faz aquele looping. Se ela está firmada na palavra, fala assim, não beijei ainda não. Qual é o problema? Já chega intimida, qual é o problema? A pessoa, não, nada. É porque tu... Aquela coisa, eu não sou todo mundo. Tu não faz esse esquema lá, os moleques, tu não vê esses videozinhos, essas coisinhas e tal. Cara, bicho, não sei o que lá, acho que tem igual das meninas e tal. Não, vou confessar, não preciso isso aí não, cara. No trabalho, vamos fazer um esqueminha aqui, pá. Vai aumentando a fervura, sabe? Vamos fazer um esquema nós aqui e tal, não sei o que lá. Ou seja, quando está enraizado aqui, a confissão ela sai natural. Há uma correspondência. Agora, quando não está enraizado aqui, esquece, tá, gente? Esquece. Vai sair fraco. Vai sair assim, Sabe aquele carro velho para pegar de manhã? Carralco. Aquele Chevette 80 para pegar de manhã, num dia de frio? Fica meia hora batendo. Eu tinha um vizinho que tinha um carro desse. Para ele sair para ir na igreja, coitadinho. Ele tinha que ligar o carro 1 hora, ia tomar café, tomar banho, arrumar todo mundo, depois ele descia e pegar o carro. E o carro ficava... Ou seja, o cara já sabia que o carro era velho. Não precisava me dizer assim, o carro novo não é. Então a gente olha para o crente hoje e fala assim, ei, você tá vivendo uma vida nova? Aí o cara fala, não, cara, tô lá na igreja, bicho. O cara fala, caramba, tu tá na igreja, mas eu te vejo lá no esquema tal. A maneira como você fala, como você trata as pessoas, não corresponde. E aí Paulo nos leva a algumas verdades aqui. Acompanhe comigo aqui, quais são as implicações nossas nessa jornada, que a gente está numa jornada como discípulo, tá? Quais são as implicações? Ou seja, o que te compromete? O que me compromete? Confessar que Jesus é o Senhor é resistir à necessidade permanente de controle e poder. Lembra que Paulo está falando, se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor, então calma, vamos pensar isso aqui. Não é só assim, Jesus é o meu Senhor, Não, calma. Vamos pensar isso aqui no Espírito. Se eu confesso que Jesus é meu Senhor, eu tenho que confessar que eu vou resistir a uma necessidade minha permanente humana de controle e poder. Todo mundo tem isso. O que é o senhorio de Cristo? É quando eu digo assim, Senhor, faça-se a tua vontade. Olha, o poder que estava comigo, o controle, eu delego a Deus, eu dou a Ele. Senhor, eu não consigo mais controlar o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, eu não tenho mais estratégia, eu não consigo. Controle e poder comigo, eu delego a Ele, digo, o Senhor é de fato o Senhor na minha vida, que controla tudo, que tem a palavra final. Percebe? Vai ser uma luta diária, que pode ser vencida no Espírito Santo. O problema é quando a gente diz assim, Jesus é o meu Senhor, mas eu não entendo que existe essa luta. E eu preciso resistir, é uma tentação nossa, gente. É intrínseco, é nosso, humano. Mas eu quero controlar tudo, eu quero ter poder sobre todos, eu quero ter a palavra final. Jesus não sentou na cadeira de Senhor, eu sentei na cadeira de Senhor. Percebe isso? Então Paulo está dizendo para a igreja de Roma assim, não sejam imaturos, fazendo confissões levianas, públicas, do tipo, eu sou crente em Jesus. Tá, mas você depende de Jesus? Você ora? Você busca na palavra? Você ouve conselhos? Não. Então a confissão não é verdadeira. Confessar que Jesus é o Senhor também é alinhar nossas prioridades ao plano maior de Deus no mundo. Pensa comigo. Quantos ao longo da história confessaram que eram crentes do Senhor? E vamos olhar primeiro para a história para depois afunilar para chegar em você e em mim. E olhar e falar assim, mas tudo bem.
A minha vida é para Jesus e eu quero viver para Ele, mas em nenhum momento eu cogito que, de repente, para onde eu estou emborcando a minha vida, para onde eu estou direcionando a minha vida, não é de fato aquilo que Deus tem preparado para mim. Tá, mas me ajuda, pastor, a conhecer isso, a alinhar. Quando eu alinho a minha vida ao plano de Deus, eu estou dizendo que eu creio e eu troco as minhas verdades pela verdade da palavra. Quando Paulo diz assim em Gálatas 2:20, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, Gálatas 2:20, ele está dizendo, e a vida que vivo agora, eu vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você percebe isso? Então, assim, vai ter que ser um movimento diário, gente, de alinhar nossas prioridades àquilo que Deus tem para nós. E cuidado para você não ser completamente autossabotado, de forma que você faça lá a sua agenda, você tem os seus projetos, e é importante que você os tenha, que você coloque diante de Deus, que você ore, mas na hora que o Senhor mostrar para você de maneira clara que você deve dar uma guinada à direita ou à esquerda, que você faça, que eu faça. O problema nosso, um dos graves problemas nossos como igreja nesse tempo, é que a gente até confessa com a nossa boca, mas o nosso coração está longe. Lembra de Jesus falando? Vocês confessam para os fariseus? Lá em João, ele diz assim, vocês confessam até com a boca que o Senhor é o Deus, mas vocês no coração de vocês está longe. Outra, Mateus 7, Jesus diz assim, nem todo aquele que de falasse no último dia, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Percebe? Nem todo aquele que confessar no último dia, Senhor, Senhor, nem todo esse vai entrar no reino dos céus. Ou seja, as nossas vidas. Então, pensa hoje. Você pode dizer, eu posso dizer que as minhas prioridades estão alinhadas à vontade de Deus? Me ajuda aí, pastor, porque ficou muito genérico. Vou te ajudar. Se você colocar hoje o teu dia a dia, no teu dia a dia, quais são os espaços que você dá a Deus para que Ele fale a você? Você tem uma escuta mais sensível para a realidade à sua volta? Você está apenas focado em produzir e receber por aquilo que você produz? Estou falando do ambiente de trabalho. Ou você ora, pede a Deus que Deus se te revele naquele ambiente de trabalho qual é a vontade dele? Porque tem uma vontade ali, gente. Tem uma vontade. A mãe não vai ter uma vontade do tipo, todo dia Deus vai colocar a minha vida na frente de outra pessoa para que ela seja curada, salva. Não, 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 não. Às vezes vai ser assim, faça o melhor no teu trabalho. Alinhe o teu trabalho, seja mais excelente, chegue no horário, seja pontual, construa verdades, virtudes dentro do trabalho. Isso é alinhar a nossa prioridade à vontade soberana de Deus. Isso é declarar que Jesus é o Senhor. Gálatas 20, eu acabei de falar, fui crucificado em Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha só. Eu vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus. Ou seja, eu trabalho lá naquela empresa, na escola, sou empreendedor, sou isso, sou aquilo, professor. Eu vivo a minha profissão na fé no Filho de Deus. Ou seja, eu estou conectado com os céus, precisando de Deus todos os dias, buscando uma direção dele para a minha vida. Percebe isso? Agora, se eu passo, e não se engane, se você passa a sua semana, os seus dias, sequer sem abrir a palavra de Deus, sem orar, sem ouvir os céus, ou seja, sem ouvir a voz dos céus, vai ser muito desgastoso, penoso, chato, dolorido, estar num lugar como esse, onde você vai ouvir algumas verdades que você não coloca em prática, eu não coloco em prática, daí eu passo mais uma semana. Por isso tem muita gente que abandona a caminhada com Deus, porque a confissão dela acaba ficando tão fragilizada. E isso acontece com os desviados, tá? Você pode ver, você deve conhecer algum desviado, sabe? Aquele que estava na igreja um dia e foi embora. Você vai falar para ele hoje, olha que interessante. Você vai falar para um desviado, ele até conhece as verdades. É ou não é? Porque vê desviado no presídio. Quantas vezes eu entrei e saí de presídio e, infelizmente, muitos dos que estão lá dentro são desviados. Conheceram a Cristo um dia, foram batizados, frequentaram uma igreja, se alinharam com a visão de uma igreja, daqui a pouco, por um tempo, eles se desviaram e pronto, acabaram indo para o mundo do crime e estão lá presos. Aí você vai falar com ele, tem uma confissão. Ele sabe a decoreba do evangelho. Ele sabe, não, Mateus diz isso, João diz aquilo. Porque não sei o que lá, porque eu recebi isso, não sei o que lá, tá. Ou seja, há uma confissão que não é verdadeira, porque é apenas com a boca. Lembra que Paulo está dizendo em Romanos 10:9? Se com a boca confessares que Jesus é o Senhor e com o coração creres que Ele, Deus, ressuscitou Jesus entre os mortos, aí é diferente. Então a gente não pode se enganar. O que a gente está confessando?
Hã? Passa para mim aqui, querido, ó, que eu acho que não foi. O que a gente está confessando? O mundo tem ouvido o quê? Essas confissões nossas? Será que o mundo tem ouvido essas nossas confissões? Que Jesus é o Senhor e que eu vou alinhar minha vida à vontade dEle, que de fato as prioridades serão as prioridades dos céus, que eu vou resistir à tentação de controlar e ter poder sobre tudo e sobre todas as pessoas. Será que o mundo tem ouvido isso? Meus irmãos, o tempo que a gente vive, esse recorte da história, ele é tão oportuno para que o evangelho seja pregado. É quando Jesus fala, né, que os campos estão brancos para a ceifa. É tão oportuno porque as pessoas, e eu conversava com alguns irmãos aqui antes de começar o culto, elas estão assim, tão vazias de sentido, de propósito de vida. Concorda comigo? Tão vazias. Elas acordam, não sabem o motivo pelo qual acordaram, trabalham, quando não precisam fazer uso de uma medicação para poder acordar, outra para poder manter durante o dia, outra para dormir, outra para acordar, e assim eles vão tocando a vida. E as confissões cada vez mais fúteis, cada vez mais banais. São confissões que eles ensinam para os meninos e meninas desde jovens. Confesse que a vida deve ser vivida, vou deixar a vida me levar para onde ela quiser e seja o que acontecer, vamos embora. Entendeu? Vou deixar e que a vida me leve. Vida leva eu, e aí canta, vida leva eu, e vambora, eu vou confessar isso. E a gente vai confessando, o mundo vai confessando essas verdades, e elas passam a ser verdades. Agora, o que o mundo tem ouvido? O que o mundo tem ouvido, essas confissões? Será que o mundo tem ouvido de nós essas confissões? Que confissões verdadeiras o mundo tem ouvido de nós? Será que de fato e de verdade o mundo tem ouvido confissões que nos aproximam das pessoas ou o oposto, que também é verdadeiro? O mundo tem ouvido da igreja assim: ah, não, vocês são segregados. Nós somos a elite. Nós estamos aqui, nessa bolha chamada igreja, e nós não conversamos com vocês, pecadores. O que o mundo tem ouvido de nós? E eu tenho confessado essas verdades? Será que nós temos confessado essas verdades? Agora sim, o mundo... Agora pare e pense, olhe bem para mim aqui. O mundo... Será que o mundo ouve da igreja? Agora bota você, o seu CPF, a sua digital. Você tem confessado essas verdades? A sua vida é relevante nesse sentido de mostrar que as pessoas com as quais você convive, seja no trabalho, na escola, em qualquer ambiente, as pessoas podem olhar para você e dizer assim, e para mim, não, essas pessoas que eu estou convivendo com elas confessam algo verdadeiro todos os dias, é a maneira com que elas me tratam, é o amor, é a empatia, é a graça, a generosidade, a bondade de Deus, o fruto do Espírito Santo. Com a boca se confessa e com o coração se crê. Grave isso. Com a boca se confessa, mas com o coração se crê. Mas quando a gente confessa algo verdadeiro no Espírito, é porque o coração já creu. É ou não é? O coração já creu. O que está tão enraizado aí no teu coração como crença? Porque toda confissão está fundamentada numa crença. Olha o que o salmista diz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Quando Paulo está dizendo assim, ó, com o coração vocês creem, ele está dizendo que toda crença está fundamentada numa verdade que eu trago comigo. Ei, de novo, hoje a gente vive um mundo onde muitas pessoas acreditam piamente que por estarem num ambiente chamado igreja, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer no tempo que elas desejam. E eles nem sondam o coração, eles nem pedem para Deus assim, Senhor, sonda o meu coração para que eu seja mais maduro e não seja como uma criança que acha que ao meu pedido, o meu pai vai abastecer o meu depósito de coisas boas, e muitas vezes não vai ser dessa maneira. Ou seja, todas as nossas crenças estão fundamentadas em verdades que nós trazemos para a nossa vida e na nossa relação. Mas então vamos olhar para a palavra de Deus e vamos entender quais são esses princípios que devem mover a nossa vida. Isso é que traz saúde para a gente. Nós não podemos ser enganados. A gente não pode chegar num lugar onde as pessoas dizem assim, agora essa é a verdade aqui, tá? Do mundo. Ah, tá, agora é isso? Ah, agora é isso. Agora família é dessa maneira. Ah, beleza. Agora casamento é dessa maneira. Beleza. Agora igreja é dessa maneira. Beleza. Agora a relação tem que ser assim. Ah, beleza. Quem falou? Ah, disse por aí que agora é assim. Falou-se. Constatou-se. Quem constatou? Se escreve hoje assim. Constatou-se que tantas pessoas agora já não mais isso, se casam tal. Constatou-se quem? Como? De que maneira? Vem como uma verdade. Às vezes a gente lê
uma notícia, olha que interessante, assim, um portal desse notícia está dizendo assim, agora, pela pesquisa tal, as pessoas se relacionam dessa forma. Ok. Tá, isso aqui é uma verdade? Pera, eu vou para a Bíblia. Poxa, a Bíblia está confrontando de forma direta isso aqui. E agora eu falo assim, tá, mas qual é a crença que baseia a minha convicção? Você percebe isso? E daqui a pouco a gente está nesse jogo assim, tá, daqui a pouco eu creio isso aqui, daqui a pouco eu não creio mais. Quem vê coisa bonita é agora na época da campanha. Você já viu? Já está em campanha. Então todos os candidatos, especialmente aqui da nossa região, por seu estado dito conservador, né, do ponto de vista ideológico, enfim, político, todos os candidatos eles têm uma pauta amplamente aberta para a família. Todos. Se você perguntar para todo mundo, até para o candidato do PSOL, do socialista, ele vai dizer da família, porque ele tem uma visão de família na construção dele, é uma crença. E daqui a pouco a gurizada que estava na igreja está voltando no candidato PSOL. Ah, pastor, mas ele é radical? Não é radical, não. É a verdade. Porque não está enraizado numa crença, começa a olhar e falar assim, pois é, eu acho que isso aqui é uma verdade mesmo, eu acho que a palavra, ela... E aí onde está aqui? O salmista diz aqui, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, a gente tem que pedir para Deus todo dia, conhece os meus pensamentos, prova-me, Senhor, o que está lá dentro mesmo? O que está lá dentro? O que vem de verdade? Gente, não tem como enganar Deus. Paulo está dando uma aula, um choque de realidade para a igreja em Roma, e tem uma frase aqui do Tiago Stadler, que é um escritor brasileiro, e ele escreve esse livro aqui, O Império Romano em Cartas, ele fala sobre, escute bem, a influência do Império Romano, a influência que o Império Romano sofreu com a mudança de paradigma que os cristãos estabeleceram. Nos primeiros 2 séculos da igreja, ainda no apogeu do Império Romano, ele já estava em declínio lá no 180, mas no apogeu do Império Romano, eles começaram, os imperadores romanos, a sentir algo assim, pera, o que esse povo aí está mudando? Ou seja, a crença deles está mudando realidades. Ele escreve isso aqui, no livro, velhos, crianças, jovens, todos praticantes dessa seita de cumprimentos extravagantes. Olha que interessante. Para os romanos era uma seita o cristianismo, de cumprimentos extravagantes. Por quê? Porque os romanos, jamais um homem romano poderia beijar outro homem romano. Isso era um desastre. Um jovem romano formado para a legião romana, era um jovem que não tinha coração. Ele devia matar e morrer pelo império, por César. Então jamais se cogitaria que alguém fosse externar através de um cumprimento extravagante. O que era? Era um beijo, um abraço. Era a demonstração de afeto. Olha o impacto. Velhos, crianças, jovens, praticantes dessa seita de cumprimentos extravagantes, mas sem nenhum propósito criminal, inclusive assumindo uma postura inversa. Isso aqui foi o imperador romano que escreveu. Ou seja, eles não têm nenhum tipo de propósito criminal. Meu Deus, eles não querem matar. Pelo contrário, eles assumem uma postura inversa. O Império Romano começou a ser carcomido porque um povo simples, humilde, sem nenhum tipo de poderio econômico, financeiro, social, mas crente no Evangelho, na palavra, começou a colocar em prática o que cria, começou a confessar porque cria algo diferente. Começa a perceber o poder que existe na tua confissão, na minha confissão pública, quando é verdadeira. As pessoas de fora, o Império Romano começa a falar, puxa vida, esse povo aí, ficam se beijando, se abraçando, se amam. Que coisa! Vamos matar esse povo, e mataram quantas vezes? Vamos cozinhar eles vivos, vamos queimar eles vivos. Eles crescem mais, a gente bate, cresce. Ei, a igreja não para, amém, irmãos? Eles podem bater. Agora eu tenho que crer nisso. E eu acho sensacional quando eu vejo esse movimento. Aí eu fico pensando, se o Império Romano, se você não entende ou tem uma visão, dá uma lida lá no Império Romano, para ver o que foi o Império Romano na história. Ele eclodiu, não só por isso, mas também pela visão cristã e pela mudança de paradigma, quanto mais o que a gente vive hoje. Não tem nada comparado ao Império Romano. Tem uns tiranizinhos ali, uns ditatorzinhos de meia tigela hoje, os governos de um lado e do outro, e a igreja avança nessa marcha. E não é muitas vezes a gente brigar, bater panela. Não, é a minha confissão pública. É o cumprimento extravagante, é o teu beijo, é o teu abraço. É a tua fidelidade à tua esposa, ao teu esposo. É quando você diz assim, quem vai cuidar dos meus filhos sou eu. E escute, quem vai discipular sou eu, não é o Estado. Você percebe isso? As confissões enraizadas no coração. E a gente começa a entender alguns propósitos. Porque a confissão, e eu caminho para concluir aqui, vai gerar o quê? Repercussão e contrariedade. Não se esqueça. Olha o que o texto diz.
Atos 5,19. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Aqui fala da prisão de Pedro, olha só. Vão ao templo e transmitam ao povo essa mensagem de vida, disse ele. Ei, eles estavam presos, lembra disso? Depois você leu o capítulo 5. O anjo veio, arrebenta o cárcere e olha a direção do anjo. Perceba isso, preste atenção. O anjo não liberta. Então Jesus não libertou a mim, a você do cativeiro existencial da nossa alma sofrida para dizer assim, pronto, agora porque eu sou bom, o Pai liberou, agora vão viver a vida de vocês, filhos, vão embora. Não. Ele diz assim, ó, vocês vão ao templo, ele tira ele do cárcere, leva para fora, e diz assim, agora vocês vão ao templo e vão transmitir ao povo essa mensagem de vida. Olha que lindo isso. O anjo dá uma direção clara. Se você foi salvo, se você confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor e você creu no teu coração que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, só tem uma direção que Deus deu a você. Saia do cárcere, vá para o templo, vá para a rua e pregue a mensagem de vida. Não é para a gente assim, agora eu vou ser feliz. A gente vai ser feliz sim, pleno. E nessa construção. Agora tem uma mensagem de vida. E eu fico impactado quando eu ouço isso e leio, porque eu vejo a bondade de Deus dando direção para nós. A gente bate cabeça, vai para um lado, para o outro, tenta encontrar raízes, fundamentos em coisas que o mundo vai trazendo como confissões verdadeiras, que são confissões fúteis, banais. E a gente compra, às vezes, essas verdades como a gente compra um produto novo numa prateleira do supermercado que a propaganda diz que agora é muito bom. E aquele que é o produto top de linha, que é muito caro, chegou um novo. Vamos ver, vamos experimentar? A gente vai lá e experimenta aquele sabão em pó, aquele molho de tomate. A gente até troca. Não, o evangelho não. Ao longo de séculos, milênios, os homens tentam colocar outras coisas na prateleira, dizendo assim, ei, olha, Jesus libertou vocês para vocês fazerem qualquer coisa. A confissão de vocês está enraizada naquilo que vocês creem. E essa confissão é uma confissão que prega a mensagem de vida. É o que as pessoas precisam, que estão lá do teu lado e do meu lado. E às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho tanta força não, pastor, não tenho nem conhecimento. Tem. Se você nasceu de novo, se com a sua boca você confessou que Jesus é o Senhor e com o teu coração você creu que ele ressuscitou Jesus entre os mortos, ou seja, que ele está vivo e operando e trabalhando, você tem autoridade para falar, vem cá, deixa eu orar por você. Mesmo que você não saiba nada de Bíblia, num certo sentido, eu vou orar por você. Posso orar por você? Para que essa angústia, esse desespero, esse desalento, essa tristeza possa ser arrancada do seu coração. Deixa eu orar, fecha os olhos, você ora por ela. Nós somos libertos para pegar toda a mensagem da vida. E eu quero concluir aqui com uma frase do Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, famoso, do século III. Ele diz assim, ser cristão sempre foi e será um desafio à nossa coragem. Não é cristão quem é covarde. As Confissões são um dos livros mais clássicos de Agostinho de Hipona. As Confissões dele. Você pode até ler. Ele fala do todo o processo que Deus moveu na vida dele e como culminou na sua confissão e na sua confissão interna e depois publicizada, ou seja, tornada pública. Ele foi um dos heróis da história da igreja antiga. Um dos heróis, até hoje, fruto de muito estudo, de devoção. Mas essa frase dele me impacta porque sempre vai ser um desafio à nossa coragem ser cristão. Não é cristão quem é covarde. Concorda comigo? Não é. E hoje em dia ainda, Lembra que eu falei aqui dos exemplos? Você está fazendo isso? Você crê nessa coisa da Bíblia ainda, que Deus criou o homem? Para. Deixa de ser bobo. Você acredita mesmo que a mulher veio... Você acredita mesmo que a mulher ela tem que estar junto ao homem em submissão, na mesma missão, e que a mulher é ajudadora? Não sei. Coragem. Coragem, povo. Coragem. Essa molecada ali, os meninos e meninas, eles têm que ver em nós, esses homens e mulheres corajosos, a ponto de deixar a nossa vida aonde Deus mandar a gente deixar. Se ele falar, terminou a missão, entregue a vida, a gente tem que falar, estou desembarcando, terminou a minha missão. Acabou. Não existe cristão covarde. Não cola. É um adjetivo que não cola no cristão. Percebe? Não cola. Se é covarde, não é cristão. Se é cristão, não é covarde. Mas você pode falar, pastor, mas eu vejo tanta covardia em mim. Eu também me encontro nesses lugares de covardia muitas vezes. Mas sabe o que eu faço? Eu vou na palavra,
me ajoelho, coloco diante do Senhor e falo, Senhor, me enche de toda coragem. Assim como Davi clamou por coragem, assim como Elias estava com medo porque Jezabel estava perseguindo ele, e ele disse assim, agora eu quero morrer. Ele não estava ali no ápice da coragem, era o cara que tinha orado. E o fogo tinha descido, schwapt. Mas naquele momento ele passou por um vale, e ele falou, eu vou morrer. Era Paulo dizendo que em um certo momento se esperou até da própria vida e falou, chegou o fim. Mas Paulo é extremamente corajoso. Então nós temos esses momentos, lacunas, onde a gente... Mas o Espírito Santo levanta a gente e fala, não, pera. Eu confesso que eu creio no Senhor, eu confesso que Jesus é o meu Senhor, meu Salvador. E sabe o que é o lindo de tudo isso? É que a gente nunca vai confessar sozinho. Ei, acorde para isso. Sempre vai ter um remanescente. Um cantando junto com o outro, um confessando. E quando a gente está meio assim, com a voz não quer sair, sabe o cara fala, desembucha. É verdade. Confessa. Aí o cara confessa, não, eu sou crente mesmo, sou fiel, sou íntegro, sou... O cara fala, isso, se apruma. Isso é igreja. Por que muita gente começa a perder a confissão? Porque quer confessar sozinha. Aí vai sozinha, não precisa de igreja, não precisa de ninguém, eu faço meu culto em casa. Me explica onde é que está isso aqui? Em nenhum lugar. Daqui a pouco, daqui a algumas horas, vai ter um jogo aqui que vai movimentar umas 20 mil pessoas aqui na cidade. Sabe o que vai ser a diferença? No campo do Criciúma agora, com o Vasco, não vai ser a voz de um. Porque o jogador que está dentro do campo, ele não vai ouvir a voz assim, agora eu estou ouvindo a voz do João. Vamos, Tigre. Não é a voz do João. Mas agora, dá de discernir a voz da Patrícia aqui. Não, essa aqui é a voz do Aldo. Essa é do João. Dá para discernir? Não. É uma voz só. Não tem como discernir. São 20 mil pessoas falando uma única coisa. Quando a gente entende isso, esse é o poder da igreja. O fulano confessa uma verdade lá, daí ele fala, agora eu vou lá falar. O outro confessa a mesma verdade aqui, o outro aqui. Caramba, é a igreja, está viva. Aleluia, é a igreja, está viva. Amém? E a gente precisa se valer disso, a igreja está viva. Nós acreditamos no Evangelho, acreditamos na família, acreditamos no poder de Deus, acreditamos em milagres, acreditamos no poder do Espírito Santo, acreditamos que Jesus voltará e acreditamos que nós temos uma missão que é maior do que qualquer outra coisa nessa vida. Essa é a verdade do Evangelho. Mas se Jesus te colocar lá e te pedir que você, de alguma forma, nessa manhã, você confesse a verdade que está dentro de você e te colocar nessa cadeirinha aqui, quero voltar lá na cadeirinha, e ele falar assim, agora, confesse. O que está aí dentro? Eu queria convidar você a ficar de pé, para a gente orar, e que a gente possa se ver nessa cadeirinha aqui, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado. Nós te exaltamos e nós te louvamos nessa manhã. Confessamos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Faça a sua oração, não é a minha oração, não é a minha confissão que será sobreposta à Tua confissão, porque essa é uma confissão pessoal, única, indizível aos olhos humanos. Não há como alguém olhar e falar, não, mas eu sei. Não, nós sabemos, só nós e o Senhor que sonda o nosso coração, o que vai lá dentro. Quais são as nossas crenças mais enraizadas. E se nessa manhã você olha para dentro de si e você não encontra uma confissão verdadeira pública da sua fé, é hora de você realinhar e falar, Senhor, me perdoa, eu quero de novo. Me alinha, Senhor, a essa verdade, a essa confissão. Faça a sua oração em nome de Jesus nesse momento. Em nome de Jesus, enquanto estiverem cantando uma canção, ore aos céus e peça, Senhor, que a minha confissão ela seja apenas a consequência de algo enraizado no meu coração, Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, essa semana, que aonde você estiver, que você possa, de fato, promover e declarar isso de forma pública, que essa confissão possa alcançar vidas, que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, a transformar realidades, a mudar geografias, a liberar palavras de destino, segundo o próprio Evangelho. Que você seja abençoado em tudo quanto fizer. Assim, Deus guarde a sua casa, a sua família, e que nós possamos juntos como igreja proclamar as verdades do Senhor nesse tempo, em o nome de Jesus. Amém e amém.